Quando estiver ao vivo já, ou Savia já está lá? Vamos dar um minutinho, como eu sempre faço, para o pessoal identificar que está ao vivo no Facebook. Uhum. E para algumas pessoas que gostam de assistir aqui pela sala chegarem. Bom, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no terceiro dia da maratona, da segunda maratona da Jovem Advocacia. Como sempre, nosso objetivo é trazer à Jovem Advocacia novos conhecimentos para exercer a advocacia. Não, aqui nós não discutimos direito material, mas sim como advogar, como começar, quais as escolhas que a Jovem Advocacia precisam fazer e baseado em quê? Então, a gente trouxe nessa segunda maratona profissionais que já estão aí na estrada há algum tempo para trazer dicas, falar sobre as aptidões, clientela, como manter, como conseguir, falar sobre um pouco a administração do escritório, como que você faz as parcerias, identificar como que o escritório funciona diante do que a gente está vivendo hoje, quais as modificações que foram feitas na advocacia de acordo com a área que atua. E hoje a gente vai conversar com a doutora Mariane Rios, professora, professor Cláudio Conagro, dois constitucionalistas totalmente referências no Estado do Espírito Santo. Falou em constitucional, o escritório deles é referência. E eu também tenho um monte de dúvidas, já vou esclarecendo aqui que eu vou perguntar. E o doutor Rodrigo Vassetti, Tardinho, né, Tardinho? Isso. Que é de Colatina, que está atuando e fazendo um trabalho muito diferenciado, estou acompanhando ele pelas redes sociais. Já passei no escritório deles há uns 2 anos atrás, conheci o escritório, a estrutura, conheci os princípios que ele aplica dentro do escritório dele, gostei muito. E aí, quando eu pensei em advocacia empresarial, eu pensei num diferencial. Poxa, vamos ver um advogado que trabalha no interior, que milita no interior, porque às vezes a gente pensa que a advocacia empresarial está concentrada aqui em Vitória. E nós temos advocacias empresariais maravilhosas em Cachoeiro, onde até o Henrique, que esteve com a gente, é uma advocacia empresarial na qual ele trabalha na tributária, o Rodrigo em Colatina, temos em Linhares, temos em São Mateus, em todas as cidades tem advocacia empresarial. E tem algumas aptidões que são específicas da advocacia empresarial, que o Rodrigo vai aqui dar uma fala para a gente e ensinar aqui, dar um norte para a advocacia jovem. E aí nessa eu vou me meter um pouquinho, porque eu também sou da mesma área que o Rodrigo. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem. Vou passar a palavra um pouquinho para cada um, para dar uma boa noite inicial. E depois a gente já passa para a Mariane e para o Cláudio Conar começar a advocacia constitucional. Pode falar aí, Mariane, e Cláudio e Rodrigo. Microfone, Mari. Microfone. Tira o microfone. Aí, agora. Isso, tá. Então, boa noite a Érica, Cláudio, Rodrigo, a todos aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Primeiro dizer, assim, da alegria, né, de estar aqui, podendo partilhar um pouquinho com a Jovem Advocacia, um tema que eu sou apaixonada, que é falar um pouco sobre advocacia constitucional, ainda mais está ladeado aí por esses meus queridos colegas. Boa noite a todos, né? Meu nome é Cláudio Conago, eu sou mestre e doutor em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, eu fui professor da graduação da FDV também por 10 anos, lecionava Direito Constitucional lá, continuo sendo pesquisador aí da área, né, Direito Constitucional,
e sou sócio da Berge Advocacia, em Vitória, né? Que é um escritório que eu brinco. Eu não cheguei nos 40 ainda, mas é um escritório já com mais de 40 anos de atuação no Estado do Espírito Santo. Busca ter uma advocacia diferenciada, né? Proativa, criativa. E o direito constitucional entra nesse mix aí para a gente conseguir chegar nas melhores soluções para os clientes, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Bacete Tardem. Também sou professor, sou advogado aqui em Colatina, com atuação também em Vitória, viu, Érica? Eu estou aí fazendo nesse bate e volta direto. Sou mestre pela FDV também e espero contribuir aqui com essas dicas que a Érica falou a respeito da advocacia empresarial, que mescla não somente o profissional técnico do direito, mas outras áreas também que ele tem que ter agregado a ele, sobretudo os valores éticos, para não captar a clientela de forma, digamos assim, indevida, mas trazer o cliente para o escritório e mantê-lo para sempre nele. Microfone, Érica. Bom, então vamos começar pela advocacia constitucional. Como é? Qual a aptidão? O que eu imagino, né? Aquele advogado que fica dentro do escritório lendo uma Constituição, outra Constituição, analisando as ADIs, onde eu posso ajuizar uma ADI. Eu não faço nem muita ideia quem são os clientes da advocacia constitucional. É poder público? Enfim, alguém que foi atingido com uma lei que acha que é inconstitucional? Nós temos aí um monte de lei na pandemia, e quem que vai colocar limite nisso? Quem vai definir a constitucionalidade? Qual a aptidão que o advogado precisa ter para falar assim, você, advogado na área constitucional? Ou ele orbita em todas as áreas? Eu acredito que ele orbita em quase todas as áreas. E vou passar a palavra para a Mariane, para começar aí a falar com a advocacia. Eu acho assim, a primeira aptidão, né, de fato, é o desejo, é o gostar, porque você tem que estar preparado para, muitas vezes, passar uma madrugada inteira debruçada, lendo livros, analisando votos de ministros do STF, né? Então, isso, quando você não tem essa paixão, né, esse amor por aquilo que você está fazendo, já começa a ser um dificultador. Então, o primeiro é algo que eu acho que vale para tudo na vida, né? Você fazer tudo com muita paixão, muito amor. Acho que a segunda aptidão é estar realmente disposto a nunca se acomodar. O tempo inteiro você tem que estar se remetendo a como que é o posicionamento atual do STF, mudou o ministro, como que o ministro que entrou, como que ele pensa, enfim, então é um processo constante, de fato, de atualização. No direito, de forma geral, a gente passa por isso, né? Mas o direito constitucional, eu vejo que o comodismo jamais pode estar presente no advogado que queira atuar nessa área constitucional. Quando você pensa que você já entendeu uma determinada tese constitucional, que muitas vezes aquela tese já está consolidada, de repente você vê aquilo dali tendo que ser novamente revisitado, até por conta das mutações constitucionais e da mudança da própria sociedade. E eu vejo um terceiro ponto, né? Apesar da visão de advogado constitucional ser aquele nerd que está sempre estudando, né? Mas o advogado constitucional ele tem que estar o tempo inteiro antenado. Ele tem que ser uma pessoa que esteja atualizado com as questões políticas, com o desenvolvimento do Estado, ele tem que estar atualizado com as questões econômicas, as questões aí até de tecnologia. Enfim, o advogado constitucional ele não pode estar acomodado nem no sentido do estudo específico de direito constitucional, nem no sentido do estudo geral, do conhecimento, que a gente chama, né, conhecimentos gerais, a gente aprendia na época da escola, né, conhecimentos gerais. Então, essa é uma outra característica, você tem que estar o tempo inteiro buscando, não também ficar fechado numa redoma, mas buscar ampliar sempre a sua dimensão, né, seja social, seja econômica, de vivência. Eu acho essas características principais quando, né, algum jovem advogado ele pensa em seguir por essa carreira. Só acrescentando aí, né,
Se a gente tivesse que definir o que é direito constitucional, eu diria que é regulação jurídica do poder, né? É basicamente isso. E está muito ligado com a própria fundamentação do que a gente entende como é direito, né? Para que o direito existe? Ele existe para regular a conduta humana, regular os comportamentos das pessoas, e o direito constitucional ele atua diretamente na limitação do poder político ali, né? Então, quando você pensa sobre um caso como controle de constitucionalidade, né? Afastamento de uma lei por violar a Constituição, que pode ser feito pelo judiciário, não é uma questão tão simples quanto pode parecer, porque você tem lá toda uma construção política que é feita muitas vezes para aprovar uma lei, e aí você tem um problema que a gente estuda no direito, que é o caráter contra-majoritário, né, do controle de constitucionalidade, vai um juiz e dá a canetada e suspende a lei. Não que seja indevido, né, é uma função primordial, porque muitas vezes o legislador de fato viola a Constituição. Mas isso só para fazer um adendo que a Mariane colocou, conhecimentos ao menos gerais de política, ajudam muito a conseguir compreender essa dinâmica que existe quando você fala de controle de constitucionalidade, concretização da Constituição, interpretação constitucional. Por que o Supremo, que é tido como o guardião da Constituição, alguns hoje já se rebelam um pouco quanto a isso, né? Quanto a esse monopólio do Supremo na interpretação constitucional, que a gente deveria ter uma pluralidade maior, um espaço maior de interpretação, né? Mas por que o Supremo pende, às vezes, de um lado para o outro, né? O processo decisório, como é que ele se dá? E eu acho que um ponto muito importante, que aí é a questão de mercado, para os jovens advogados ficarem bem atentos, é o seguinte: apesar de a gente ter hoje um monopólio do Supremo na interpretação da Constituição, ele tem a palavra final, ele não é o único intérprete, né? Uhum. Então, nós temos aí, no Brasil inteiro, 27 tribunais de justiça que eles também interpretam a Constituição e também têm atribuições constitucionais, né? De, por exemplo, guardar a sua própria Constituição estadual. Nós temos a Constituição do Estado do Espírito Santo, que, em muitos aspectos, ela tem regras inovadoras em relação à Constituição Federal, por exemplo. E aí, posso falar, porque lecionei Direito Constitucional aí para graduação, não dá tempo ou não existe uma preocupação específica em estudar a Constituição do próprio Estado. Então, muitas vezes, você só vai conhecê-la na prática, quando você está tentando resolver o problema, e muitas vezes você pode ter gratas surpresas, porque às vezes a Constituição Estadual já traz uma solução para um problema que você não via por onde que ele podia ser resolvido, né? Então, assim, acho que conhecer um pouco essa dinâmica do poder, do funcionamento do legislativo, do executivo, ajuda também a você conseguir atuar com sucesso na área. Legal. E olha só, vou fazer uma pergunta para vocês já no outro ponto, no segundo ponto do nosso evento. Mercado. Como que se atua na advocacia constitucional? Qual é o mercado da advocacia constitucional? Onde você tem que se colocar como um contratado de alguém que tenha demanda? Qual característica que você coloca no mercado que te aponte como um constitucionalista? Isso é uma boa pergunta, hein? Aqui, ó, característica do mercado. Deixa eu te falar. Não, deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Eu quero ser empresarial. Eu estava conversando com o Rodrigo hoje. Eu quero trabalhar desde o início na advocacia empresarial. Então, além de você ir nos eventos, por exemplo, nos eventos de direito empresarial, dos congressos e tudo mais, vale a pena você ir aonde? Numa ACAP, numa ADEME, nos eventos, enfim, nos eventos onde você tem os clientes, né? E aí a gente fica se perguntando, quem são os clientes da advocacia constitucional? Que você vai falar assim, são os políticos, então? Não, você está me falando isso aqui, Cláudio, que eu me lembro de um aluno meu, que no final de uma aula, né, eu acabei não falando, cada um falou um pouquinho, eu acabei não falando, mas eu dei aula de direito constitucional por mais de 15 anos, né, meu mestrado também é na área constitucional. E aí uma vez um aluno falou assim, nossa, professor, eu adoro direito constitucional, eu vou querer advogar nisso. Aí como é que eu faço assim, por exemplo, meu cartão, né, minha placa do escritório, eu coloco constitucionalista, olha que coisa bonita, né, assim, constitucionalista. Então,
alguém vai passar na frente, vai olhar e falar, nossa, esse advogado é constitucionalista, e vai adorar aquele escritório para contratá-lo, né? Isso é muito normal, esse tipo de dúvida, né, no meio acadêmico e às vezes mesmo no início de carreira. Exatamente. Então, assim, eu acho que antes da gente entender assim, o cliente em si, é bom a gente ter quais os mecanismos que o conhecimento do direito constitucional pode nos dar. Então, vou dar um exemplo. O Dr. Cláudio estava falando sobre a Constituição do Espírito Santo e tal, a necessidade da gente conhecer, inclusive, o poder legislativo, o processo legislativo. Por quê? Às vezes, nós temos, digamos, em tramitação um projeto de lei que trata sobre determinado assunto, que se esse projeto de lei, ele de fato vier a passar pelo processo legislativo e entrar em vigor, pode trazer prejuízo para um determinado setor, seja empresarial, seja setor econômico, enfim, trazer algum prejuízo para uma determinada parcela da sociedade. Então, nesse momento, é um papel importante, e aí não é um papel de contencioso, muitas vezes. Muitas vezes você atua na prevenção, você atua para evitar que exista essa lei que vai afetar a rigidez do sistema normativo, ou seja, vai trazer uma falta de saúde para o sistema normativo. Então, a importância, né, de você estar também participando desses meios, como você colocou, determinadas questões de associativismo, você está participando, até para você ter conhecimento de bastidor, que isso daí a gente chama, né, um conhecimento de bastidor, para evitar um prejuízo que, muitas vezes, para você conseguir reverter isso através de uma ação judicial, é muito mais moroso, às vezes não dá tempo, o dano já foi causado, é mais custo. Então, estou dando só um exemplo, né, de um tipo de cliente que você pode ter, é um tipo de cliente em que você vai buscar evitar que uma determinada lei inconstitucional entre no sistema. Isso pode ser para qualquer esfera, pode ser uma esfera municipal, uma esfera estadual e também uma esfera federal. Hoje, o associativismo tem buscado, né, unir forças para poder atuar em todos esses setores. Então, esse é um papel importante de quem domina a área constitucional. E aí, só complementando, né, Érica? Você falou, quem é o cliente potencial? É um político, né? Porque você pode imaginar, poxa, um político vai precisar de vamos supor, um deputado estadual, um vereador, vai precisar de um assessor lá para poder lhe dar uma orientação técnica. Isso é também o papel de um advogado especializado em direito constitucional. A gente tem uma atuação, você pode ter uma atuação tanto pública quanto privada nesse sentido, né? Seja como consultor contratado especificamente por um determinado parlamentar, por exemplo, né? Seja atuando na condição mais dedicada, né, de um assessor dedicado ali, vivenciando o processo legislativo municipal, processo legislativo estadual, seja também na área privada, porque com o crescimento e a conscientização da força do associativismo, nós temos na Constituição uma série de instrumentos que podem ser utilizados por exemplo, entidades sindicais, entidades de classe, né? E que muitas vezes são subaproveitados. Então, isso é um nicho em que você consegue, através disso, né, apresentando uma determinada tese ou atendendo uma solicitação de uma determinada classe, um problema que poderia ser resolvido de forma individual, aí você teria N ações individuais, mas discutindo a mesma questão, você pode antecipar essa resolução através, por exemplo, de um controle concentrado de constitucionalidade, né? Em vez de discutir a questão com N juízes estaduais ou federais, dependendo do caso, você leva a questão ou para o Supremo Tribunal Federal ou para o Tribunal de Justiça, no âmbito do controle, né? E aí você já tem uma discussão que, não que ela seja neutra, mas é uma discussão de norma com norma, né? Ou seja, você vai ali tentar emplacar uma determinada tese de caracterização da inconstitucionalidade da norma, que vai, por sua vez, beneficiar uma determinada categoria, né? E aí você foge de uma advocacia de massa, que é uma advocacia que é trabalhosa, você tem que trabalhar muitas vezes com peças repetitivas, né? A gente conhece essa realidade do mercado, e você consegue qualificar, então, o seu trabalho, né? Porque você vai ter ali um debate de alto nível diretamente com os órgãos de cúpula, né? Então, esse é um nicho de mercado interessante também, né?
não só de ações de controle concentrado, mas se a gente pensar aí em mandado de segurança coletivo, ações coletivas, né, que podem ser utilizadas por entidades de classe, associações de classe, a gente tem aí uma possibilidade de conseguir, através de um instrumento como esse, gerar um benefício não só para uma pessoa, mas para toda uma categoria, né? Então, a gente tem a gente pode chamar de uma atuação dual, assim, em relação ao cliente, né? É claro que a gente precisa ter sempre em mente os conflitos de interesse para que eles, enfim, se você já prestou serviço, por exemplo, para um vereador, e aí você colaborou em determinado projeto, o advogado não pode depois atacar aquela mesma lei, né? Você colaborou ali na sua opinião técnica na formação do ato legislativo. Então, assim, sobre clientes, né, a gente pode ter esse panorama bem amplo, como você sugeriu inicialmente, né? Então, tem uma atuação tanto preventiva na formação da lei, né, no parecer, de falar, olha, está inconstitucional aqui, está inconstitucional ali, vai poder sofrer uma retaliação aqui, então precisa realmente de ter um ambiente político, de estar inserido num ambiente político, entender essa dinâmica, né, da política em si, e também com o associativismo abriu-se um mercado mais qualificado, vamos dizer assim, né? Pelo que eu estou entendendo, de uma demanda, uma necessidade do advogado constitucional estar ali protegendo o mercado de cada tipo de entidade, né? Lembrando... vigilante, praticamente, né? Lembrando, assim, a questão, por exemplo, de algumas figuras processuais que elas eram características da jurisdição constitucional, por exemplo, amicus curiae, né, era uma figura característica da jurisdição constitucional e era uma atuação muito específica do advogado constitucional. Hoje, essa figura ela se expandiu, né, com o novo Código de Processo Civil, mas o conhecimento do direito constitucional, em muitos casos, ele ainda continua se fazendo necessário, muitas vezes, para uma melhor atuação dentro dos autos. Então, isso aí independe, né? Pode ser qualquer tipo de ação. O Cláudio colocou a questão do controle concentrado. Muitas pessoas também têm esse mito, é advogado constitucional, então ele atua lá no STF, né? Ele fica indo para Brasília, ele só atua nos processos lá em Brasília e tal. E não é bem isso, né? Porque, na realidade, o controle de constitucionalidade ele pode também ser feito de forma difusa, ou seja, um magistrado em uma determinada vara, ele também tem essa prerrogativa, essa competência de afastar ali a eficácia daquela norma naquele caso em concreto. Então, uma outra forma também aí de atuação, quando você passa, inclusive, a ser reconhecido no mercado como um conhecedor da área constitucional, muitas vezes você dá suporte, um suporte de fundamentação constitucional para determinadas ações de controle de constitucionalidade. Então, e esse é um fenômeno que a gente tem visto, né, da constitucionalização, por exemplo, do direito civil. Então, quando nós falamos direito de família, hoje é quase que impossível você falar de um direito de família com as mudanças que nós tivemos do direito de família sem a gente mencionar o direito constitucional. Então, sempre tinha ali alguém que tinha um profundo conhecimento de direito constitucional, porque não pode ser também um conhecimento raso, tem que ser um conhecimento profundo de direito constitucional, para conseguir desenvolver, por exemplo, determinadas teses na área, por exemplo, homoafetiva, né? O fundamento de base está em quê? Está no princípio da dignidade humana, está no princípio da igualdade. Então, nós temos na área, por exemplo, das relações trabalhistas, uma série de teses que vêm do direito constitucional, nas relações entre particulares, isso, né, que a gente chama a eficácia, né, que deixa de ser só vertical, a eficácia também horizontal dos direitos fundamentais. Então, o STF já analisou algumas questões assim interessantes, só para vocês entenderem o rol, né? Eu não estou querendo entrar aqui no direito material, mas só o rol de possibilidades. Então, uma determinada empresa aérea, ela colocou lá no plano de carreira dela que quem fosse da mesma nacionalidade daquela empresa aérea, aqui no Brasil, teria um plus na carreira. Então, peraí, como assim? Mas isso é direito privado, isso daí tem uma relação entre as partes. Não, mas tem aí um direito fundamental que está em jogo. Dois tratados internacionais de direitos humanos em si. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim,
Não, é até boa a lembrança do Cláudio, não é só também você ficar fixo na nossa Constituição, mas entender os direitos humanos, o direito constitucional como um todo, e toda a ordem internacional que envolve, principalmente quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos sociais. Então é muito importante, né, o jovem advogado ele começar a ver um pouquinho além. Né? A gente sempre quando fala é muito comum isso, você atua na área constitucional, nossa, então você só atua no STF, você só faz ADI. Não, eu posso ter uma ação ordinária em que eu vou ali fazer um incidente de inconstitucionalidade, por exemplo, em prol do meu cliente. Tem que, eu vejo assim, o advogado constitucionalista, ele precisa ter uma visão global, né? De normas da ONU, de tratados, porque é tudo muito interligado, né? A Constituição não está sozinha aí defendendo todo mundo e tudo, né? Com a globalização, a gente passa a ter cada vez mais um fenômeno de autorreferência dos precedentes das Cortes Supremas. Então, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, quando vai decidir, faz referência à decisão da Corte Americana, do Tribunal Federal Constitucional Alemão, da Corte da Itália, a Corte da Colômbia. Né? Então, você e aí, a partir daí, né, Cláudio? A partir daí, vocês também podem começar a arguir a corte tal, na petição. Então, exatamente. O debate vai ficando mais complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também abre inúmeras possibilidades. Porque será que a leitura que está sendo feita do precedente internacional está correta? Né? Aí a gente já parte para a interpretação do contexto em que o precedente foi firmado, né? E aí a importância de você conhecer os meandros de cada uma dessas cortes, né? A questão dos tratados internacionais de direitos humanos, né? A gente já teve, desde 2007, se não me engano, já tem o precedente supremo que os tratados têm caráter supralegal, né? E uma boa parte da nossa doutrina ainda ignora os tratados como se eles fossem uma coisa etérea, né? Em matérias de direitos fundamentais, o Pacto de São José da Costa Rica ele é imprescindível para você entender, por exemplo, até onde você pode ter uma restrição do direito de livre atividade econômica, até onde você pode ter uma restrição da liberdade de expressão, direito de preservação do seu domicílio. Tem uma série de estándares que já estão colocados lá, que ajudam até na interpretação. Né? Mas é o tipo de coisa que, se ela não é trabalhada pela doutrina, as pessoas não conhecem, se as pessoas não conhecem, não invocam nos processos judiciais, e se não invocam nos processos judiciais, isso fica sendo ignorado, como se fosse algo etéreo que não servisse para nada. Né? Então, a gente já, em algumas situações no escritório, eu queria criar um argumento, e eu levaria aí uma boa dose de tempo, não a petição, por exemplo, desenvolvendo esse argumento, quando ele já estava posto no Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo. Aí, quando eu fui olhar o pacto, peraí, apaga essas 4 páginas, bota só a referência aqui, que eu falar em 4, eu falo em uma. Né? E aí isso é importante também, entender que na nossa atuação, que envolve atuação judicial, menos é mais, né, gente? Então, assim, uma petição com 80 laudas, ninguém lê hoje em dia. Você pode até ter uma questão relevante que justifique ter 80 laudas numa petição, né? Mas a gente precisa saber ser conciso e direto ao ponto, independentemente de qual atuação. Mas quando você está, por exemplo, fazendo despachando um processo no pleno do Tribunal de Justiça, por exemplo, você tem que despachar com todos os magistrados, todos os desembargadores, por exemplo, né? Você não quer contar toda a história do processo, tem que ir direto ao ponto, até para não perder a atenção, né? A sustentação oral nesses processos é muito importante também, né? E aí a gente tem técnicas específicas de sustentação oral, que não são só da advocacia constitucional, claro, mas ela tem uma importância muito grande, porque é aquele momento que você vai conseguir cativar o julgador, né? Se ele vai prestar atenção no seu caso e no seu argumento, e aquilo vai, de fato, ser processado por ele, né? Aquele momento de convencimento. Porque a gente sabe que, muitas vezes, existe uma tendência natural, isso não é crítica, tá? Mas tem a tendência natural do magistrado acompanhar o relator e entender, bom, o relator está ali, ele estudou o processo, ele deu o voto dele, o voto parece fundamentado, por que eu não votaria junto com ele, né? E aí, muitas vezes, o advogado precisa trabalhar para plantar uma dúvida, né? Ou questionar de forma cortês e tudo, mas questionar a fundamentação utilizada para ele conseguir ter o seu trabalho mais eficaz, né?
Inclusive, ver o posicionamento daquele desembargador sobre o mesmo tema, para ele não cair em contradição e ir com o relator, né? Deixa eu te falar, ontem, uma advogada queria que eu revisasse a petição, que eu falasse sobre a petição, ela me mandou. Eu falei, manda aí para mim, para dar uma lida. 72 páginas. Eu falei, olha, O TCC, né? Eu não tenho tempo, porque eu tenho um livro de 100 páginas para o Instituto que eu tinha que ler. Falei, eu tenho um livro de 100, é uma petição de 72, não vou conseguir ler. Realmente, imagina o desembargador que tem que ficar lendo milhões de processos. É uma dica boa essa aí. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês aqui no nosso tema, no nosso cronograma. Cálculo de honorários. Como é que a advocacia constitucionalista calcula honorários diante do que vocês falaram aí, como que é o mercado, onde vocês atuam preventivamente ou posterior? Como que vocês calculam um honorário? Olha, essa questão é altamente complexa, né? Porque complexa. Existe uma fórmula, não tem tabela de OAB específica para isso, e mesmo Exato. que tivesse... Então, essa é a nossa dúvida para vocês experientes. A gente sabe que a tabela do OAB tem uma função somente de dar um parâmetro para que você não mínima, cobre né? dela e que não seja infração ética. Né? Você cobrar abaixo daquilo é mínimo, né? Então, assim, o que a gente tem é alguns parâmetros que a gente analisa para buscar uma precificação adequada. Quando você tem uma demanda que, você tem o impacto econômico está muito grande, muito claro ali, por exemplo, olha, tem uma ação de cobrança aí de R$50 mil. Então, você sabe que o trabalho do advogado vai, se tiver sucesso, vai gerar esse benefício de R$50 mil, né? Aí é mais fácil você calcular um percentual de êxito, por exemplo, juntamente com o honorário de prolabore, né? Quando você trabalha numa ADI, numa ação como essa, que envolve inconstitucionalidade, isso muitas vezes não vai estar de forma direta, né? O que a gente busca analisar? Primeiro, relevância da questão, o impacto econômico que isso pode levar, o número de beneficiados, né? Quem são os beneficiados diretos e indiretos, né? E, claro, a complexidade da questão, porque isso vai impactar diretamente sobre a quantidade de trabalho que você vai ter em um determinado processo. O parecer se cobra de forma diferente de uma ação judicial, né? São responsabilidades diferentes. Então, assim, não tem uma fórmula de bolo. O que a gente tem são parâmetros que a gente busca colocar e, através deles, tentar chegar numa proposta, né? Mas sempre levando isso em consideração. Acho que complexidade do trabalho, nível de responsabilidade e quem vão ser os beneficiários diretos e indiretos, né? Porque o que eu imagino é que você não tem nem um cálculo do efeito daquilo, né? Porque aquilo ali você está, por exemplo, uma ADIM não está beneficiando só o seu cliente, que foi lá e te contratou para isso. Pode estar beneficiando milhões de pessoas. Eu estava falando, acrescento nessa fórmula aí do Cláudio, né, para o advogado de jovem carreira, que está começando, isso vale, nessa fórmula do Cláudio, adicionar também a questão do tempo. O tempo que você também imagina que você vai estar envolvido no desenrolar de toda aquela questão, né? Então, o Cláudio deu exemplo em relação a uma ADI. Uma ADI, ela exige um tempo dedicado do profissional, e aí quando a gente fala profissional, é o profissional mesmo, aquele que é o advogado do escritório, aquele que foi procurado pelo cliente, né? Você não vai terceirizar isso para um estagiário, ir ao tribunal, apresentar os memoriais para cada um dos desembargadores. Muitas vezes a ADI ela não se encerra numa primeira sessão de julgamento, é muito comum pedidos de vista, isso vai demandando tempo. Então, nessa fórmula do Cláudio, eu acrescentaria ainda o tempo demandado, envolvido, né, por toda essa responsabilidade que o advogado ele está assumindo ali na hora em que ele entende ser possível o patrocínio daquela causa. Muito, muito relevante isso. Alguns parâmetros que realmente dificultam um cálculo. Eu acho que fazer aquele cálculo de horário, de hora, né? O time shift, acho que
limita e é mais justo. Vocês fazem isso no escritório? Contratos com time shift? Nós temos hoje as aplicações, elas já vêm muitas com timesheets, né? Então, eu entendo particularmente que é a forma mais justa de cobrança, porque você tem ali o registro de tudo que foi feito, o cliente recebe relatório, enfim, o sistema já calcula o valor, quando você determina o valor da hora, né? A gente tem ainda aqui no Espírito Santo uma resistência cultural em relação a isso. Cláudio. Né? Cultural. Empresarial, de achar que, não, mas aí então vai ficar caro demais, e aí ele vai trabalhar... Não vou ter como controlar isso, como que eu vou saber? Que tem como controlar, o sistema existe para isso, né? Muitas vezes você pode negociar um limite mensal durante alguns meses para poder mensurar mais ou menos a quantidade de trabalho, né? Isso é justo. Então, assim, a gente, no escritório, nós temos clientes que a gente cobra por timesheet. Eles veem isso com bons olhos, já está acostumado na cultura da própria empresa. Que, eu estou vendo exatamente aqui qual é o benefício. Força a gente também a ter um controle maior do trabalho, em termos de organização, porque dá mais trabalho você cobrar via timesheet, né? Quando você cobra um valor X fechado, está ali determinado, manda a nota fiscal, o cliente vai pagar e você vai fazer seu trabalho. E aí você faz, eventualmente, relatórios, né? Que são mais de detalhamento do processo. Mas quando você tem o timesheet, você tem ali cada ato praticado, pessoas da equipe envolvidas, né? Então, eu gosto dessa forma de cobrança. Ela não é muito popular ainda, né? Gostaria até que ela fosse mais. Mas, do ponto de vista racional e objetivo, para o cliente é a melhor coisa. Porque ele vai ter o controle ali de uma forma muito mais clara, transparente, do que ele teria sem o uso do timesheet. Né? Algum complemento, Mariane? Não, concordo com o Cláudio. Eu acho que a gente precisa fazer uma desmistificação em relação a esse tipo de cobrança, porque depois que o cliente ele entra nesse sistema, ele mesmo faz a análise, poxa, ficou muito melhor do que se eu tivesse feito talvez um modelo tradicional. E é claro, né, ao longo dos anos você vai também estabelecendo uma relação de confiança, né, com o cliente a ponto dele mesmo perceber a vantagem, né, desse tipo de cobrança. Então, assim, realmente a área constitucional ela tem essa dificuldade na precificação. Você não consegue, muitas vezes, usar um único modelo. Às vezes é necessário um misto de modelos para moldar dependendo da situação do cliente. Né? Entendi. Agora, aqui no nosso hall, tem compartilhamento de experiências. O que vocês nos trazem aí de uma experiência interessante que foi, assim, da advocacia constitucionalista que vocês fizeram? Eu posso falar de duas. Assim, uma do escritório e outra fora do escritório. A primeira delas foi quando eu fui presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, Espírito Santo, né, há um tempo atrás. E nesse período eu me deparei com uma lei do município de Vitória, né, enfim, que era uma lei que gerava uma desigualdade muito grande em relação a determinadas minorias, envolvendo o direito à educação. E eu fui pesquisar nos arquivos vivos e mortos da OAB, né? O arquivo morto lá, o pessoal os arquivos físicos mesmo, mas o arquivo vivo também, os funcionários que estão lá há muito tempo. Eu fui ver que, olha, não, a OAB Espírito Santo nunca tinha ingressado com uma ADI no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Eu falei, puxa vida, mas que tremenda oportunidade que a gente tem aqui, então, de buscar afastar essa lei que é inconstitucional, viola determinadas minorias. A gente teve um sucesso muito grande, ajuizamos a ADI, isso acabou forçando que o prefeito municipal ajuizasse uma também, e as duas foram julgadas procedentes, né? Tivemos também depois uma lei absurda estadual que proibia que os restaurantes colocassem sal na mesa do bar e restaurante. Essa foi famosa. Ficou famosa. A gente, na época, fez um parecer na OAB também, mas a ordem não ingressou porque a ordem tem que ter uma atuação subsidiária, né? E tinha lá a Associação dos Bares e Restaurantes, fez dever de casa, entrou com a ADI por eles e teve sucesso também.
Tem um exemplo mais recente, que é uma questão envolvendo o escritório, que a gente teve uma satisfação muito grande de conseguir, por unanimidade, uma liminar numa ADI, que envolve um município aqui do estado do Espírito Santo, uma questão envolvendo IPTU, que foi uma tese que foi desenvolvida por mim e pela Mariane, né? E a gente passou, e aí envolve também um relato de mercado, né? A gente passou um bom tempo convencendo a categoria dos benefícios de ingressar com a ADI, comparando-se com a discussão caso a caso que estava sendo feita até então, né? A gente, então, teve o ok, depois de um bom tempo, ajuizamos a ADI, o julgamento começou um pouquinho antes da pandemia global do Covid-19, né? Tivemos o Covid-19 que suspendeu tudo, e aí, quando o tribunal voltou com os julgamentos, a ADI estava na pauta, com alguns votos já favoráveis, e aí teve todo aquele drama de julga, não julga, o tribunal estava decidindo algumas questões administrativas polêmicas aí, né? Mas aí depois foi concluído o julgamento pela unanimidade, deferimento da liminar, né? E foi um trabalho assim, de catequização que a gente fez com a clientela, de demonstrar que, olha, a gente pode ajuizar a ADI, que o município não vai, nem pode, né? O município não vai punir as empresas que estiverem com isso, né? Porque todos têm direito de ingressar no Poder Judiciário. Então, foi uma satisfação muito grande a gente conseguir, e várias empresas, pessoas físicas também, foram beneficiadas por essa liminar, através de uma iniciativa do nosso escritório, né? Que a gente identificou essa questão, claro, via demanda de alguns clientes, vimos que poderia ter um escopo muito maior, né? E aí conseguimos, tanto do ponto de vista técnico, né? Caracterizar que existia ali uma legitimação para ajuizar a ADI nas entidades que ajuizaram, quanto no mérito demonstrar que, de fato, existia uma violação à Constituição Estadual. Então, foi algo bem reconfortante a gente conseguir essa vitória, que não terminou o processo ainda, né? Vamos liminar, mas liminar é sempre bom, né? Quando é favorável. Então, eu acho interessante porque é uma atuação de uma advocacia que afeta a vida de pessoas que realmente vocês não tiveram contato, mas afetou a vida de uma população inteira, né? Pois é, assim, você pergunta por experiências, aí, como eu e o Cláudio somos amigos há muito tempo, tivemos uma caminhada juntos dentro da OAB. Ele era presidente, eu era a vice-presidente dele na Comissão de Estudos Constitucionais. Estamos juntos no escritório, então, assim, as nossas experiências são muito comuns, né? E aí eu vou fazer só assim, né, uma ponderação, né? Em relação a essa DI específica que ele tratou, essa última, aquilo que a gente estava falando em relação ao olhar que o advogado constitucional tem, que muitas vezes é completamente diferente dos outros colegas. Não que a gente tenha um olhar melhor, é um olhar diferenciado. Esse determinado assunto, ele estava em pauta no meio empresarial há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos, vários colegas, e excelentes colegas, vinham se debruçando sobre esse tema, cada um dentro da sua empresa, oferecendo a consultoria jurídica para empresas específicas, e o problema se resolvia, o problema se arrastava, né? Até que uma hora numa mesa, exatamente numa mesa de conversa, né, eu entendi o problema e falei, olha, o que vocês acham da gente matar o mal pela raiz? E como é que é matar o mal pela raiz, né? É você ir lá e tirar do sistema jurídico essa lei que está causando todo esse caos econômico. E eles, né, passaram um tempo, como o Cláudio colocou, um pouco resistentes ainda, e depois eles abarcaram, né, eles entenderam a ideia, e foi realmente um case aí de sucesso. Uma outra lembrança que eu tenho, e aí na comissão também de estudos constitucionais, é uma experiência assim, que para mim foi uma experiência profissional muito interessante, e também meu lado de valor humano foi muito interessante também. Nós nos deparamos com uma situação de uma legislação de um determinado município que impedia o acesso à pessoa aos banheiros de acordo com a identidade de gênero. E é um assunto que para mim eu não conhecia, né? E eu tive que fazer esse exercício que o Cláudio contou lá no início, né? Começar a buscar legislação internacional para poder analisar essa questão
entender a questão da pessoa trans, que era algo que não era do meu conhecimento, né? Então, assim, eu cresci muito fazendo aquele parecer lá na UAB e a gente entendeu pela inconstitucionalidade daquela determinada legislação. Naquele momento nós apresentamos para o Conselho e a opção foi, ao invés de ajuizar ao Tribunal de Justiça aqui, a opção do Conselho foi que a gente remetesse isso para o Conselho Federal para ser ajuizado uma DPF pelo Conselho Federal. Então foi também uma experiência muito, muito rica, que faz parte também, né, do profissional, não só essas questões técnicas, mas as questões humanas, as questões valorativas, de você muitas vezes estar se revisitando, inclusive, dentro dos seus próprios valores. O Cláudio colocou, né, e você também colocou a importância do conhecimento político que a gente tem que ter. Mas uma coisa que, para mim, sempre é muito clara, apesar de a gente estar o tempo inteiro envolvido em ambiente político, não é um ambiente partidário. São coisas muito diferentes. Você está envolvido no ambiente político na melhor acepção da palavra, né? E não em nenhum tipo de segmento específico partidário. Até porque senão limita a nossa própria atuação e a nossa visão ampla, né? Senão você se torna parte, justamente que é partidário. Aí você já tem lado. Então, né? Acho que o direito constitucional vai além do que só o interesse da parte, né? Realmente é um interesse mais coletivo. Daí resulta essa satisfação pessoal de ser um constitucionalista, mexer numa lei ou então falar para o legislador, epa, aqui não, aqui é o seu limite passou ali, lá atrás, e você, independente se foi a unanimidade numa Assembleia Legislativa, se a lei for constitucional, você fala, opa, nem pensar, né? Deve ser uma satisfação muito grande. Muito legal ouvir as experiências de vocês. Agora vamos passar aqui para o Rodrigo e depois eu vejo se tem algumas perguntas e tal. Doutor Rodrigo. Vamos lá. Advocacia empresarial. Bom. O que você tem visto aí no mercado? Fala para a gente. Como que você tem conseguido atuar com eficiência, com assertividade? A gente vê a sua advocacia prosperando, então é um espelho para a jovem advocacia. Conta para a gente o que você tem de dicas para falar para a advocacia jovem. Olha, para você ser um advogado empresarial, você precisa disso. Boa noite, conta aí para a gente. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a professora Mariana e o professor Cláudio, né? Porque a todo momento que eles estavam aí falando, eu estava aqui anotando, acho que a dica não ficou só para a jovem advocacia. Eu também. Acho que a dica ficou para... Somos um pouco mais experientes, mas não tanto quanto os constitucionalistas, viu? Já peguei meu caderninho aqui para anotar as suas dicas também. Eu vou te dar uma dica, viu, professora Mariana? Pode fechar que você não vai querer desaprender. Então, pois bem, essa situação, Érica, da questão da advocacia empresarial, sobretudo a vivida no interior, né, digamos assim, de Colatina, de Vitória para trás, vamos colocar. É uma situação um pouco peculiar, porque o advogado ele tem que saber um pouco de tudo, mas ser honesto a ponto de não delimitar o direito do cliente pelo seu conhecimento técnico. Então, ou seja, você não vai querer captar aquela causa por conta da situação financeira, mas também você não vai querer mostrar para o seu cliente que você não tem aquela aptidão. Então, o primeiro ponto aí da situação da jovem advocacia que quer ingressar nessa área é o que o professor Cláudio e a professora Mariana falaram, não pode parar também nunca. Sobretudo na advocacia empresarial. Por quê? Na advocacia empresarial, como você desce um pouco, você tem que saber o constitucional, porque senão não adianta. Se você não souber o constitucional, como é que você vai descer o Código Civil? Como é que você vai falar sobre empresas, sociedades, tipos de sociedades? Como é que você vai vender, digamos assim, para o seu cliente uma situação que você não tem aptidão técnica? Então, o primeiro plano para a advocacia empresarial na minha opinião, você ser honesto com os seus conhecimentos e, em segundo lugar, você estudar sempre. Isso é uma questão interessante que a professora Mariana falou e eu endosso, sobretudo pelo currículo do professor Cláudio, que nós discutimos antes, que
o estudo ele é perpétuo para o advogado. Eu costumo dizer aqui no escritório que a advocacia séria, empresarial, ela é quase um sacerdócio, porque ela exige disciplina, ela exige estudo, ela exige humildade ao ponto de você falar assim, olha, eu acho que não existe o achismo, né? Mas eu acho que eu estou errado, é o que o Cláudio falou. E implantar a dúvida. E aqui no escritório, como você bem falou, a gente sempre divulga as questões, né, que a gente está fazendo e tal. E todas as segundas-feiras nós sentamos para estudar. Todas as segundas-feiras. Então a gente traça temas voltados para os nossos clientes e todas as segundas-feiras um integrante da equipe expõe. E aí, para nós que já fizemos mestrado, a parte que expõe é aquela que está literalmente sendo enforcada, sendo assim, futucada. Eu tenho aqui 2 parceiras de trabalho que quando a gente faz isso na segunda-feira, eu tenho que vir assim, com colete à prova de balas, porque as perguntas são as mais diversas possíveis, sempre voltadas, Érica, para o público empresarial. Então, assim, a primeira situação é você ser honesto com o seu conhecimento. E a segunda situação, dentre outras, é você estudar sempre, sempre em todo momento. Não adianta você querer pegar uma causa de sociedade anônima, que estão discutindo ali cotas, se você não souber. Se você quiser entrar nesse viés, você tem que fazer o quê? Se preparar antes. Ah, Rodrigo, mas eu quero ser um advogado empresarial, mas não consigo atuar na situação de sociedade anônima, ou tipo de sociedade. Não tem problema. Você pode ingressar naquela empresa através de um nicho específico que a empresa oferece. Por exemplo, é uma empresa de atacado, uma empresa de varejo. Certamente, com a situação econômica que nós estamos vivendo, aquela empresa vai ter um problema de inadimplência. Então, você, advogado, pode, de forma ética, claro, ofertar aquele serviço para a pessoa, se a pessoa, claro, tiver essa demanda. E aí, dentro desses nichos da empresa, que é uma gama de 360 graus com ponto na empresa, você pode ir galgando espécies no direito empresarial. Penso que essa visão que o advogado que atua na área empresarial, sobretudo aquele que está começando na jovem advocacia, ele tem que ter. Eu acho também, Rodrigo, que para você atuar na advocacia empresarial, você tem que entender muito de mercado. Qual é o mercado que está acontecendo agora? Não adianta você, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Hélio Pepe, que ele fica ligado no mercado, e ele fala assim, daqui nos próximos 5 anos vai entrar 14 bilhões de reais no Espírito Santo no mercado de óleo e gás. Qual a advocacia que está se preparando para esse dinheiro que vai entrar? Então, você tem que estar um pouco ligado no mercado. O mercado, né, o mercado de imóveis bombou nos últimos anos. Por exemplo, entrando na situação da professora Mariane e do professor Cláudio, essa situação de mercado, na minha visão, dos constitucionalistas, tende a melhorar. Por quê? Porque tem aí as MPs, aquelas MPs que autorizam a compra de materiais sem licitação, e como que vai ficar isso aí para os gestores da administração pública, né? É um prato cheio, na minha opinião, para as ações de improbidade, talvez, e para os remédios constitucionais que os constitucionalistas podem vender. Outra situação interessante de mercado, Érica, que o pessoal da Jovem Advocacia tem que se ligar é no direito digital, né? Na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, qual empresa hoje que não usa tecnologia? Nós aqui estamos usando. E que não faz ideia de como fazer um planejamento de proteção de dados. Aliás, a grande maioria entende e não consegue enxergar o que ele vai ter que proteger, porque eu sou só uma revendedora de automóvel. Exatamente. Então esse, né? Esse só. Então, esse dados que tem aí, nossa. Pois é, então, é um mercado. Então, o advogado empresarial, ele precisa estar conectado com o mercado. Onde que ele está? Por exemplo, o mercado de rocha está em baixa. Agora, com a pandemia, sim, mas a inadimplência vai aumentar. Então, esteja preparado para atuar na inadimplência do mercado de rocha. Então, a gente tem que estar preparado ali, o escritório tem que estar sempre atento, né? Por exemplo, mercado. Aqui no norte do estado, que movimenta muito a cafeicultura, né, e a indústria têxtil.
Então, essa época agora é a época de safra. Então, só que interessante. na situação de pandemia, cadê o dinheiro do pessoal do café? Onde é que está o dinheiro do pessoal do café que movimenta todo o mercado do interior? O dinheiro está parado, porque o consumo diminuiu. E aí, como nós, advogados da área empresarial, nós vamos sobreviver? Como é que isso vai ficar? Ou seja, cadê o dinheiro que estava aqui, vindo dessa situação? Não existe. Então, a jovem advocacia tem que se parametrizar, como você falou, não só de forma técnica, mas da situação do mercado. Essa situação, Érica, fez com que eu ficasse uma semana no INSPER em São Paulo estudando a Lei Geral de Proteção de Dados, de 8 às 18 horas, sem sair. Por quê? Lá em São Paulo a situação está tão avançada, que um colega de sala da minha turma, ele era TI da Azul, falou assim que a Azul pagou milhões para implementar a proteção dos dados dentro dela, porque no Brasil não saiu ainda, mas obviamente o GDPR na União Europeia já está velho para eles lá. E nós estamos chegando nisso aqui agora. Então, assim, para nós da empresa, nós precisamos ter essas aptidões de procurar o que nós, advogados, podemos servir à empresa. Literalmente, chegar com uma bandeja de prata e falar assim, olha, eu tenho para te propor isso. Como o professor Cláudio falou, demoramos para convencer a categoria, naquela coisa toda, etc. É o papel do advogado empresarial também. E aí eu entro também, Rodrigo, na evolução do próprio empresariado, né? Antigamente, assim, eu atuo, tem 20 anos, tem 17 que eu atuo com empresas, só CNPJ. Dificilmente eu pego pessoa física. E você via antigamente aquela cultura de ajuizar a ação, eu quero brigar, eu quero ganhar essa causa, não, a empresa não pode perder essa causa, enfim, tinha um ego ali. E hoje eu consigo, paulatinamente, eu fui conversando com os clientes e fui mostrando que por números não vale a pena ajuizar. Por números, não vale a pena deixar o consumidor ir para uma ação judicial. Então, essa mudança de cultura, hoje, quando eu sou acionada muito mais para o preventivo do que eu recebo citação do nada. Porque, normalmente, quando o cliente ou um fornecedor tem problema, ele chama o jurídico para dentro da empresa. Eu não trabalho dentro de empresa, então ele chama eu para ir lá na empresa. Eu vou na empresa, converso com o consumidor, pode chamar o advogado do consumidor, evitando uma ação. E hoje o empresariado já entendeu o custo de uma ação judicial, né? O risco de uma ação judicial. Então, houve uma alteração que se coloca a advocacia empresarial mais como parceira do que um apaga-fogo, né? É estratégico, né? Estratégico. Pode falar. Não, só uma observação, que é a atuação mais estratégica, né? Estratégica, com certeza. Essa questão dessa atuação estratégica, nós agimos também como mediadores, né? Mediadores, exatamente. Então, assim, e veja que, olha que interessante a sua fala, o Código de Processo Civil atual traz lá no 334 que não é aplicado por conta de falta de estrutura, uma coisa que nós, advogados, que você já faz. Já faço. Aquela audiência de mediação que o despacho já é o Ctrl+C, Ctrl+V. Não temos isso. Deixa de aplicar, deixa de marcar, não sei o quê. Então, assim, você já faz isso. Essa mudança de consciência também, Érica, na minha opinião, ela parte muito do advogado, né? Para poder ver e também transmitir, não só para o empresário, mas para o cliente, que você, advogado ali, você está querendo simplesmente mediar. E olha, a professora Mariane falava, quando você perguntou, o professor Cláudio também, a respeito da situação da cobrança de honorários e tal, etc. A jurimetria pode trazer muito para a gente. Por quê? Porque quando nós vamos estudar o comportamento dos tribunais, e aí você chamada ou chamado na empresa, lá dentro da empresa, com o diretor, com o proprietário, olha, eu quero resolver isso aqui. Aí a jurimetria pode te ajudar no seguinte ponto.
olha, quanto tempo, qual é a posição dos tribunais, como é que a tecnologia pode trazer isso para você. Aí você, advogado, tendo essa capacidade, você transforma aquela explicação no que o empresário mais gosta de ouvir. Dinheiro. Você monetiza a explicação. E aí você fala com ele assim, olha, se você litigar aqui, você vai gastar X reais. Se você não litigar, você vai gastar X. E a cereja do bolo tá vendo como é que é importante ter um advogado de direito empresarial na empresa? Olha só como é que eu economizo para você. A advocacia empresarial parou de fazer só o resultado e passou para a economia, né? O que o empresário economiza com a advocacia empresarial, e não só o que o advogado ganha, no valor de ganha e perde, que eles faziam antigamente, era o valor da ação e o valor da sentença. E não é mais esse cálculo, porque o tempo que teve gasto aqui, todas as custas judiciais que tiveram aqui no meio, que não são gastas. Então, eu consegui fazer de uma forma hoje em dia que eu mostro a economia de ter um advogado desde o início, evitando a judicialização. Então, aqui só falando para a jovem advocacia, essa aptidão de você fazer que o seu cliente enxergue na judicialização a última forma, está muito inserido na advocacia empresarial. Se você não tiver essa cabeça e tiver com a vontade só de litigar o tempo inteiro, dificilmente você vai conseguir prosperar numa advocacia empresarial, porque um pouquinho, pode até conseguir cliente, mas um pouquinho mais à frente, ele vai perceber como que ele gasta mais com a judicialização do que não. Hoje a cultura tem que mudar, não tem jeito. O advogado ele tem que se tornar, o advogado empresarial, na minha visão, Rodrigo, ele tem que se tornar indispensável não só na administração da justiça, justamente na desjudicialização. Ele tem que se tornar indispensável. E para se tornar indispensável, você tem que se preparar, fazer cursos de mediação, fazer cursos de negociação, que seja coletivo, que não seja, mas fazer um monte de... se preparar tecnicamente para ter essa visão até de abordagem do cliente empresarial, né? Uma coisa que eu acho bem legal, Érica, nessa situação empresarial, ou quando você tem um cliente que te demanda alguma coisa, um cliente de uma empresa que quer te contratar apenas para aquele caso, né? Na minha opinião, é você tabular os honorários a título de conciliação e judicialização. Porque isso fica bom para ambas as partes. Você sabe parametrizar quanto tempo um processo vai durar e quanto tempo isso pode te trazer de prejuízo para o escritório. Porque lá no final, quando você receber esse processo, você tem que fazer o cálculo de quanto que ele custou para o escritório. Sim. Você não vai receber, recebi aqui, sei lá, R$1.000 por esse processo. Poxa, mas quanto tempo que esse processo ficou tramitando? É o que o professor Cláudio falou do timesheet. Aqui, no norte do estado, infelizmente, a cultura ainda não nos permite fazer isso. Não cabe, né? Mas nós, advogados empresariais, nós temos que ter o nosso timesheet. Né? Nós temos que saber quanto de tempo nós podemos nos dedicar, quanto de tempo nós podemos ofertar para aquele cliente. Porque senão, todos nós aqui, nós sabemos, todos nós. A jovem advocacia vai saber disso também. Que, a depender da situação, o cliente te demanda 24 horas por dia. Então, nós temos que aprender a dar esse timesheet para ele, mas de forma inversa. Ou seja, opa, eu estou gastando muito tempo com este cliente. Ele não está sendo, de forma financeira, rentável. Esse é um cálculo que nós temos que fazer. E não sejamos aqui ingênuos para dizer que ninguém aqui faz esse cálculo. Né? Sem dispensar, por óbvio, a situação técnica que você tem que ofertar àquele cliente. Então, para a jovem advocacia, fica a dica também de tabular os honorários, tendo como parâmetro mínimo, como a professora Mariane e o professor Cláudio falaram, claro, de forma muito correta, a tabela da OAB. Né? Porque isso não pode aviltar o nosso serviço.
esse time sheet, essa questão de honorários que nós precisamos passar para o empresário, e aí nós conversamos isso em outra oportunidade, Érica, da situação de relatórios, né, de você gerar o relatório para o cliente, para ver quanto que, não o custo dele, mas quanto que o investimento dele está valendo para a empresa. Olha, eu consegui economizar X reais para você. Ou eu consegui gerar uma economia nessa situação, sem judicializar, de X reais. E aí, muitas vezes, o professor Cláudio trabalha há muito tempo também com isso, não sei como os empresários, às vezes, recebem essa notícia. Porque algumas empresas recebem essa notícia como modo de envaidecimento do advogado. E a gente tem que desconstruir isso. Ah, não, esse advogado está falando que ele conseguiu economizar só para ele não perder o contrato. Não, de forma nenhuma. A situação tem que ser de tal ponto transparente que, como você colocou, Érica, os advogados eles se tornem parceiros de negócios. É uma relação literal de ganha-ganha, não é uma relação de ganha-perde. Eu acho que até a imagem da advocacia muda quando ele se torna parceiro. Exato. Ele não é um custo, ele é um investimento, ele é uma necessidade ali do dia a dia, das decisões da empresa. Eu tento sempre me colocar nessa posição. Inclusive, Rodrigo, fazer um adendo aqui do contrato. Hoje em dia eu estou fazendo muito nos contratos novos para não ter esse desequilíbrio lá na frente. E diante da impossibilidade de eu fazer um time sheet, que não é a cultura mesmo, é muito difícil se eu conseguir um empresário hoje que aceite, enfim, eu tenho feito muito contrato anual, 2 anos, 3 anos, mas nos primeiros 3 meses, eu boto uma cláusula que nos primeiros 3 meses a gente vai reavaliar. Daqui a 3 meses eu vou reavaliar. Porque às vezes, e a gente sabe disso, um empresário contrata você e esquece. Faz o organograma da empresa dele, quem que te manda as demandas, o que pode falar e esquece. Não quer mais esse problema com ele. Ok, ele não vai te demandar muito, não vai perguntar muita coisa, tem um canal afunilado para falar com você, enfim, ele entende isso na empresa. E tem empresas que colocam o celular da gente em todas as mesas dos todos os funcionários, fala assim, qualquer dúvida, fala com a Érica. É assim. É ou não é? Você já viveu essa experiência. Então, eu não sei como é que é a cultura da empresa dentro. Então, eu boto ali um contrato de 2, 3 anos, enfim, o que eu consegui fechar, mas daqui a 3 meses eu vou reavaliar, mostrando, obviamente, para o cliente, quantos e-mails eu recebi, quantos telefonemas eu recebi, que esse consultivo te toma muito tempo. Então, você, às vezes, consegue calibrar, depois de 3 meses, avaliando a cultura da empresa de acordo com a experiência que a gente já tem, né? Que dali para frente pode até piorar. E essa situação da advocacia empresarial também, na minha opinião, o advogado empresarial ele tem, claro, né, como todo advogado, que se capacitar sempre. Porque, como a gente está vendo, a situação, você já percebeu a mudança de cultura com os seus clientes. Então, nós, advogados, também temos que mudar a cultura. E mudar a cultura nem sempre é fácil. Né? Então, assim, você sair daqui, por exemplo, eu que estou aqui em Colatina, eu saí 2, 3 vezes por semana, às 5h15 da manhã, para poder ir para a aula do mestrado na FDV, você imagina só. Ah, mas o mestrado não serve nada para a advocacia. Claro que não. Claro que serve, né? Porque ele abre a sua mente. Ele te capacita a enxergar as coisas, como a professora Mariane falou, de forma diferente, porque você faz um mestrado, por exemplo, como na FDV, com visão constitucional. E aí você enxerga a coisa de uma forma diferente. Então, para a jovem advocacia que quer entrar nessa situação empresarial, capacidades e habilidades elas têm que ser adquiridas e desenvolvidas. Por exemplo, você não tem você não tem habilidade de negociação. Amigo, quer advogar na advocacia empresarial? Vai estudar, vai fazer um curso de oratória, vai fazer um curso de paciência para poder saber ouvir a pessoa, vai fazer um curso de convencimento, vai ler um livro, porque hora ou outra você vai se deparar com um empresário também, Érica, e nos bastidores nós conversamos sobre isso, com empresários de mindsets diferentes, com empresários de consciências diferentes.
E o advogado, você sabe melhor do que eu, o advogado ele tem que ser a luva, ele tem que ser o melhor instrumento ali para se apresentar para o empresário, sabendo que o foco é o problema e não o empresário. O foco é a pessoa jurídica atrás dele. Mas para isso você tem que ultrapassar o entendimento do empresário, senão a coisa não anda. E se o resultado der errado, nós já sabemos de quem é a culpa, né? Olha só, inclusive desse negócio do mindset, eu estava até conversando com o Rodrigo, outra dica que eu dou. O advogado empresarial, ele tem que conseguir ler a expectativa do cliente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho 2 clientes muito distintos de expectativa e de cultura empresarial. Se um deles me perguntar assim, Érica, posso fazer isso? Tá acontecendo isso, isso e isso. Posso fazer isso? Me manda um e-mail. Eu sei que eu tenho que fazer um parecer de todas as normas, todas as variantes e tal, tal, tal. E ele vai me responder esse e-mail perguntando mais umas 2, 3 coisas. Esse é um cliente. Eu já conheço ele. Já atendo ele há mais de 10 anos, eu sei disso. E eu tenho um cliente que se ele pergunta assim, está acontecendo isso e isso aqui na empresa, posso fazer isso? Eu tenho que responder assim, ó, sim ou não. Porque se eu mandar um parecer para ele, ele vai me ligar. Ele não vai nem mandar e-mail, porque ele não quer gastar o tempo. Ele liga e fala assim, o que é aquilo que você mandou? Eu posso fazer ou não? Então, você tem que saber ler o cliente, né? E eu descobri, Mariana, Cláudia, Rodrigo, que hoje se chama legal design isso. Eu acho que é legal design, né? Você tem que ler, mas Então, eu sei que as pessoas estão se capacitando para isso. Mas a gente aprendeu no dia a dia, nos e-mails de resposta, falando assim, eu não quero saber disso. Né? Antigamente se chamava programação neurolinguística. Hoje eles estão aí colocando nomes mais interessantes. Não é? Mas eu acho válido, porque isso chama a advocacia jovem para estudar esses comportamentos que às vezes a gente demorou tempos, perdemos cliente por causa disso. Ah, não, a advogada é muito chata. Ah, ela me manda um parecer que eu não entendo nada, não adiantou para mim esse parecer. Entendeu? E às vezes a gente nem sabe que a gente perdeu o cliente por causa da falta do legal design que a gente teve. Uma situação bem interessante que eu sempre costumo me policiar é que todo mundo ou sabe de alguma coisa de direito, ou tem um parente que já fez direito, ou tem um parente que é advogado, que vai perguntar o que você falou para outra pessoa. Não adianta. Todo mundo tem. Até se, antigamente, para os mais experientes, aí havia o 145, que era aquele serviço que as pessoas conversavam no telefone, né? Várias pessoas, o professor Cláudio deu até um sorrisinho aí. Na minha época, não, isso. Não, no meu também não. Então, assim, o senhor Mariano também, então, tinha esse serviço. Cláudia só vai do ICQ em diante. Exatamente. Então, assim, Messenger é capaz do advogado empresarial falar a solução e o sujeito está no telefone. O fulano, meu advogado, falou isso. O que você acha? E aí, Érica, a situação do advogado empresarial, voltando para a questão um pouco mais técnica, é a jovem advocacia ter literal segurança no que fala. E como se adquire isso? Estudando. Porque a decisão, e aqui a gente aplica muito isso no escritório, a decisão é do cliente. O direito é do cliente, o dinheiro é do cliente. Nós somos, um exemplo que eu costumo dar em sala de aula, nós advogados, somos meros marionetes, que o cliente nos guia e para movimentar o boneco que somos nós temos os fios que são as cordas éticas, que nós não podemos romper. Então, observa, eu sou o cliente e eu vou movimentar o meu advogado de acordo com a corda ética que ele me der. Essa corda ética vai fazer o advogado se movimentar por conta do conhecimento que vai ser a quantidade de articulações que o cliente tem aqui, que o advogado vai dar para ele. Então, é como se o advogado funcionasse como um lubrificante. Mas quem vai mover, de fato, é o cliente. E aí resta a jovem advocacia fazer a pergunta, se fazer a pergunta, eu estou preparado para responder o cliente de forma segura? E aí entra o legal design que você falou. Por quê?
Assim como nós precisamos saber ler os clientes também nos leem. E todo mundo aqui já ouviu aquele ditado que o avô falou, ou a mãe falou, que se você sentir medo, o cachorro morde. Não é? Não fica com medo que ele morde. Então, se você não tiver segurança através da sua exposição correta, técnica, com postura, infelizmente você já perdeu o cliente ali. Você não precisa nem fazer um grande parecer ou dar uma resposta muito lacônica. Você já perdeu, muito curtinha. Você já perdeu, porque você não teve segurança. E eu não posso confiar nesse cara, não. Ele não sabe nem responder essa pergunta. Não, segurança você tem que ter a todo momento. Ou você se propõe a prestar aquele serviço, vou prestar o serviço no consumidor, vou prestar o serviço no trabalhista. Nós somos advogados empresariais. Eu mesmo faço parceria com um outro escritório que é trabalhista, porque no meu escritório não tem trabalhista. E nem me aventuro a responder, porque por vezes me vêm perguntas trabalhistas. E eu falo, olha, é com outro escritório. Não tem como eu... Então, você tem que ter muita segurança, porque a empresa, ela mexe com a vida de centenas de pessoas normalmente. Então, um parecer errado, uma resposta errada, pode afetar e trazer um prejuízo para a empresa muito grande. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a qualificação e atualização de normas é constante para você realmente transferir para o seu cliente a segurança que ele está buscando em você, a todo momento. Agora, falando um pouquinho mais do só colocação de mercado, tá, gente? Tem alguma dica para o advogado? Eu quero começar a advogar. Que ambiente que ele frequenta? Como que ele vai ter essa exposição como empresário, como advogado de empresa? Então, Érica, essa é uma situação que eu confesso para você que eu ainda estou em adaptação. Por quê? Eu trabalhei 11 anos em outro escritório, né? Eu trabalhei 11 anos com o Dr. Genelio. Então, eu estou na carreira solo há 4 anos e estou literalmente me adaptando. Só que eu nem sempre sou extrovertido aqui, né? Eu sou um pouco tímido, às vezes, para poder falar de determinados assuntos. Aqui eu estou encarando como nós estamos numa sala de aula, e você já viu, né? Sala de aula, a gente se solta mesmo, faz brincadeira. Mas nessa situação de como captar clientes, ou como é que a jovem advocacia tem que se portar, eu sempre bato na situação do conhecimento. Porque o conhecimento vai te levar a fazer network em qualquer lugar. Veja que Mariane falou que estavam numa roda de conversa e teve um insight, digamos assim, professora, da ação direta de constitucionalidade que tiveram. A mesma coisa acontece nos eventos que você falou que pode comparecer, nas situações que existem ali a questão dos empresários. Você vai fazer uma palestra, gratuita, pode ser, para empresários. Você vai num evento que estão discutindo um tema que, mesmo que você não seja afeto à advocacia, a sua advocacia, você pode oferecer alguma coisa, e aí passa aquele empresário do seu lado e pergunta, professora Mariane, tudo bem? Tudo bom. A senhora pode me responder sobre direito do trabalho? Olha, eu não posso, mas tem uma pessoa no meu escritório que responde, e ela é excelente. Pronto, o network está criado. Porque aí você, apesar de não oferecer esse tipo de serviço, você capta o cliente e de forma honesta, que é o que mais interessa. Né? Então, pode falar. Não, pode falar. Desculpa, não, vou dar outra dica também, que é o posicionamento em rede social. Não trata de hoje, né? É muito importante. Aliás, eu tive um bate-papo ano passado, dei uma palestra no ano passado que eu alertei. Falei, olha só, a gente não é advogado só quando a gente está exercendo a advocacia. A gente é advogado em todo o tempo. Então, se você postar lá, você saindo com uma garrafa de vodka embaixo do braço, caindo pelos meio-fio, e posta isso na rede social, você ali é advogado. Então, você tem que, hoje em dia, diante da... de bebidas.
Não, é uma preocupação. É o marketing. Olha, é uma preocupação. Para a advocacia empresarial, esquece. O empresário, ele não contrata, é uma empresa. É a vida dele ali, investida naquele sonho, investida naquele trabalho ali, e ele não vai contratar ninguém sem olhar o histórico dessa pessoa, sem olhar a rede social. LinkedIn vai estar tudo bonitinho, mas a rede social mostra muito da personalidade da pessoa. Não se enganem. Antes de contratar, todos os empresários olham a rede social. Se não é ele próprio, ele manda um funcionário dar uma olhada. Enfim, é cultura já. Nós nos expomos muito na rede social. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, um colega seu, um amigo seu que tem uma ação, ele sabe quem você já é. Ele não vai se importar com isso. Ele não vai se importar na separação de contratar você, que tem numa rede social lá uma foto meio estranha e tal. Mas o empresário vai. Então, se você quer ser advogado empresarial e quer se manter na rede social, tem esse cuidado o tempo inteiro. Não tem esse negócio de, era carnaval. Não interessa. Ou você faz um individual seu e bota restrição, ou você não faz uma fotinha de carnaval. Você pode fazer uma foto de carnaval decente, lógico, todo mundo se diverte. Mas tenha eu dou essa dica, tenha essa visão. O empresário, ele vai entrar na sua vida e vai olhar, pô, eu vou contratar um advogado da minha empresa durante 3 anos, minha empresa tem 200 e poucos funcionários, o que um funcionário vai me falar quando vê essa postagem aqui do cliente, do meu advogado, do advogado da empresa, né? Então, a gente tem que manter esse equilíbrio. Fala, Mariana, que eu estou vendo você agoniada aí, vai. Isso, não, é que eu estou querendo fazer uma abordagem. É uma dica boa, tá? É uma dica boa. É uma dica boa. Acreditem em mim. A gente está falando para a jovem advocacia, né? E o tempo inteiro a gente tem colocado também, assim, muito nas nossas falas, a gente coloca sempre, porque o empresário é isso, porque determinada questão, o empresário... Agora, a gente tem que também fazer um movimento de olhar entre nós colegas advogados, né? Então, desde esse ponto que você está falando, a questão, a postura na rede social, aquilo que o Rodrigo também estava abordando anteriormente, especificamente na área empresarial, né? Eu acho assim, essa pandemia, eu não sei como é que foi a experiência do Rodrigo lá em Colatina, eu atuo muito na área imobiliária, né? Direito imobiliário, direito empresarial, tributário, nessa área, então a gente também está nesse meio aí empresarial. Eu tenho percebido que essa pandemia ela trouxe uma questão colaborativa entre os colegas advogados muito importante. Porque isso me veio na hora que o Rodrigo estava falando dos modelos de contrato, né? Nós temos alguns colegas advogados que eles têm um contrato, que o contrato dele é por demanda. Então, assim, o interesse muitas vezes do outro colega é porque ele vai receber por demanda. E você está tentando fazer uma conciliação e você não consegue, porque a visão daquele advogado ele foi formado, né? Ele foi ali forjado a achar que ele vai resolver o problema do cliente dele através de uma ação judicial. Então, eu acho que o grande barato desse bate-papo nosso aqui também é não só colocar nessa contracultura que o empresário hoje precisa passar, mas também essa contracultura que nós, advogados, precisamos passar. E eu acho que a jovem advocacia ela tem tudo para contribuir nessa pacificação, exatamente porque ela não sofre esses vícios que muitos de nós, que tem uns 20 anos de formado, tivemos, né? Então, assim, essa questão da rede social que você estava colocando. Quando a gente fala em rede social, quando a gente fala em postura, isso eu falo com meus alunos desde o primeiro período, né, postura acadêmica e depois a postura profissional, é porque esse network é muito importante para a nossa vida profissional. Muitas vezes, eu tenho certeza que o Cláudio tem alguns casos, e o Rodrigo tem, e você tem, que a gente consegue resolver uma demanda imensa porque nós sentamos com um colega da parte contrária e conseguimos ali chegar num acordo que muitas vezes judicialmente não iria conseguir. Agora, isso exige um respeito mútuo, ou seja, o colega, quando ele vem conversar com a gente, ele tem uma visão nossa, da postura que nós temos. Eu costumo sempre falar com os meus alunos, assim, na época de faculdade, né? Você indicaria você sabe que tem uma vaga, um determinado estágio, ou você já é um jovem advogado, você sabe que no escritório que você está trabalhando tem uma vaga, uma oportunidade.
Você tem um colega seu que é parceiraço seu, mas você sabe que no fundo ele pode causar algum problema para a imagem daquela empresa. Você iria indicar, por mais que seja seu parceiro, você vai pensar nisso aí, né? Então, assim, eu acho que Não. o Tem algum bacana, risco? Eu não indico. Se o outro quiser indicar, indique. exatamente, né? Pronto, E o não. contrário, né? E o contrário também. E o contrário vai ser a mesma coisa, né? Exatamente, o contrário. Nossa, eu sei que tem uma vaga bacana, o meu colega fulano é jovem na advocacia, nossa, é uma pessoa que tem uma postura acadêmica, uma pessoa, né, que busca estudar, é uma pessoa comedida no trato social, né? Isso daí a gente está falando assim, sem nenhum tipo de preconceito, é uma questão de fato, né, que a gente tem que colocar, porque é assim, no meio jurídico, né? Então, eu acho muito bacana, Érica, essa sua proposta assim, de falar com a jovem advocacia, porque isso eles não vão escutar muitas vezes dentro das faculdades, eles não vão escutar essas dicas, né, que você está conseguindo proporcionar aqui no ambiente formal, e sim nesses bate-papos informais. Quem dera a gente pudesse, numa sexta-feira, juntar um monte de jovens advogados, sentar na roda de uma mesa e bater esse tipo de papo, mas infelizmente, muitas vezes, né, eu sou mãe de 2 filhos, casada, o Cláudio tem uma menina, o Rodrigo eu não conheço a vida dele, mas é muito difícil a gente, às vezes, ter esse tipo de bate-papo. E isso que você está assim, proporcionando para quem está nos assistindo é muito legal e deve ser muito valorizado. Eu estou recebendo um feedback muito grande. Na verdade, eu vi uma alteração nossa dos advogados. Era cada um no seu mundo, cada um no seu dia a dia ali. Hoje tem um compartilhamento de conhecimento do que você imaginar já teve live. Do que você imaginar já teve webinar, do que você imaginar já teve. As pessoas se dispondo, e gratuito. Não teve esse negócio de pagamento, igual aqui. É tudo gratuito, a gente tem se dispondo a compartilhar experiências, dar dicas, porque o que eu entendo? Eu entendo de verdade. Se um advogado está mal qualificado no mercado, se ele não está conseguindo se colocar no mercado, ele é ruim para o mercado, ele é ruim para a advocacia inteira, para a imagem da advocacia inteira. Se a gente pudesse, todo mundo, compartilhar sempre, trazer uma advocacia jovem, cada vez mais qualificada, cada vez diminuindo os erros, porque a gente vai errar. Quando a gente começa, a gente vai errar, mas diminuindo a quantidade de erro, diminuindo o tempo de erro. Porque às vezes eu fiquei 3 anos, eu perdi 3 anos assim da minha advocacia, tentando criminal, eu era doido com criminal, era apaixonado por criminal, não tinha pedido nenhuma para criminal, mas eu achava bonito o criminal. Então, se a gente passar essas informações, a advocacia jovem vai se qualificar mais rápido, vai entrar no mercado mais rápido. Você viveu e você tentou, né, Érica? Tentei. E um mérito absurdo nisso, porque também a gente vive uma situação hoje de hipermodernidade aí e tal, que tem muitas opções, o mercado se abre muito e muitas vezes a pessoa pode ficar indecisa sobre que área seguir, né? Eu acho que a pior decisão é a indecisão. Então, por mais que você possa depois identificar, caramba, essa área não tem a ver comigo, eu vou seguir por outra, tem que ir lá e tem que tentar também, como você fez. Né? Tecnicamente eu era até boa, tá? Fiz altos processos. Só que realmente eu não ia aguentar, não ia suportar o ambiente. Carga era o emocional ambiente, muito bom. a carga emocional, o ambiente que era do dia a dia. Às vezes eu cheguei no final, tá chorando para ir numa delegacia. Nossa, eu tenho que ir naquela delegacia, meu Deus do céu. Então eu falei, gente, eu tenho tempo, vamos trocar. Urgente. E aí, e dessa minha experiência que eu trouxe a Tona 2, que é justamente a gente falar um pouco de como é a nossa advocacia, para que o jovem advogado consiga decidir. Peraí, eu sou boa, eu tenho uma técnica aqui, mas eu não vou aguentar ouvir história da família toda. Pronto, você não pode ir para o direito de família, esquece. Porque você vai ser cliente da família toda, você vai ser advogado da família toda, né? Eu não aguento o ambiente criminal, então... Mas sei fazer um habeas corpus, que é uma beleza. Esquece. Você vai ter que ir para a audiência criminal, você vai ter que entrar numa delegacia. E, de vez em quando, vai ter que cair um cliente vai ser preso. Você vai ter que ir no presídio. Infelizmente, é o seu ambiente. Então, dessa troca de experiência que eu acho que está valendo demais esse evento. E eu penso, Érica, se você me permite, também o seguinte,
nem todo mundo tem a oportunidade de simplesmente trocar de área. Eu digo isso porque eu dei aula no interior de Minas Gerais, né? Um amigo assumiu a coordenação de uma faculdade e ela falou, vem dar aula aqui para mim e tal. E apaixonado pela docência, peguei e fui. E assim, as pessoas viajavam 40 quilômetros em estrada de chão para chegar na faculdade. Então, são realidades que, aí volta aquela questão que eu disse lá no início, é uma questão também de honestidade, seja técnica e seja do próprio ser humano, porque você conseguiu passar da área criminal para a área empresarial, porque em Vitória, nas grandes cidades, você tem até uma certa demanda. Não sei se você morava em Vitória ou Vila Velha, não sei, quando você fez essa permuta. Porque aqui... Em Vitória. Eu Mas penso, realmente, o que você está falando é real. porque é bem complicado. O sujeito forma, passa 5 anos na faculdade, passa na OAB, é advogado. Quero viver da advocacia. Eu vou para a área criminal, mas não dou certo. É aquele ambiente. No interior, então, a demanda é um pouco mais escassa. E aí a situação que você e a professora Mariana colocaram a respeito da postura na rede social é indispensável. Porque em Colatina, se você conversar com 4 pessoas, você deve ser parente de pelo menos 5. Porque todo mundo te conhece. Todo mundo conhece, sabe quem foi seu tio, seu avô. E aí a rede social, para uma pessoa que não lembrar de você, pensa, não, esse aqui é o Rodrigo Tardem, ó, parente da fulana, não sei o quê. Nossa, mas ele posta isso e ele é advogado? Ou ela é advogada? Não está muito legal. Bate exatamente o que você falou. Exatamente. Para trocar de área, para ter essa permuta diária, aí encaixa... E acaba que é mais restrito, né? Você não tem certas áreas em Exatamente. cada mercado. Você não vai querer ser advogado marítimo lá em Tocantins, né? Exato, Em né? Palmas. Ou Não eu aqui adianta, você é apaixonado, então você vai para o litoral fazer alguma coisa. Ou eu aqui em Colatina queria advogar em óleo e gás. Entende? Assim, posso advogar, né? Pode. Mas Tá perto aí do norte, aí, São Mateus. Então, assim, essa situação bate exatamente com o que eu falei lá atrás. A advocacia é um sacerdócio. Assim como você falou que o advogado não vai andar nas pirambeiras com a garrafa, aquela coisa toda, também você vai, pouco provável que você veja um pastor, um padre ou um líder religioso andando de fio dental na calçada. Né? Então, assim, isso macula totalmente a imagem da pessoa, que se liga de forma concreta ao profissional. Até porque nem todo criminalista é criminoso, né? Não, acho que nenhum. Graças a Nem Deus. todo, não, Olha nenhum. aqui. Exatamente. Eu estava esperando você me corrigir. Espero que nenhum. Exatamente. Olha só, vamos aqui caminhando para o final, que deu 1h30. Eu sempre estabeleço aí 1h30, meia hora para cada participante, palestrante. Algumas considerações finais aí, Mariane, Cláudio, Rodrigo. Acho que hoje a gente deu várias dicas legais, tanto na advocacia empresarial quanto constitucional. Pelo menos eu entendi um pouco mais de advocacia constitucional. As minhas anotações estão aqui. E acho que o evento foi muito legal, muito bom. Não tinha como ser, né? Não ser. Mariane, Cláudio e Rodrigo foram perfeitos. Professores, né, gente? Eu nunca fui professora, mas, pô, chamei 3 professores. Não tinha como errar. A gente gosta de falar, né? Aí fala bem, né? Eu ainda claudico aqui, manco de um lado, Érica, manco de obrigado. outro. Coração, obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar aqui contribuindo com esse bate-papo, né? Troca de experiências, enfim, reflexões que você está proporcionando. Acho que esse movimento aí que você está liderando, já a segunda maratona da advocacia, né? Imagino que eu, na minha época, quando eu estava começando, se tivesse isso à disposição, eu tenho certeza que eu seria um profissional muito melhor já naquela época, entendeu? Então, são muitas possibilidades que nós temos hoje aí e você está proporcionando uma troca de experiência sem igual para a advocacia. Parabéns e obrigado Obrigada. por permitir fazer parte disso, viu? Estou à disposição aí para a gente continuar os diálogos. Eu também queria agradecer, Érica, agradecer, né, por ter conhecido o Rodrigo também, que eu não conhecia. Estar do lado do Cláudio é sempre muito bom, muito enriquecedor, apesar de a gente estar sempre junto, eu sempre aprendo, né, com ele.
E assim, eu já falei, eu acho que eu tinha que falar, né? Eu acho que realmente esse tipo de evento ele está sendo diferenciado. Espero que os jovens advogados que estão nos acompanhando se apropriem dessas oportunidades. O mercado está aí, mas o mercado necessita de um certo direcionamento mesmo para quem está começando. E eu acho que a Érica está fazendo um papel belíssimo, belíssimo. Não é de agora, tem algumas pessoas que conhecem, né, essa vertente dela de agora, eu a conheço já há algum tempo, e sempre com essa visão muito ampla da advocacia, muito contributiva para a advocacia, né? Então a gente só tem a ganhar quando a gente tem assim do nosso lado pessoas como você, viu, Érica? Muito obrigada mesmo pelo seu intuito sempre de melhorar a advocacia. Érica, eu quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar ao lado de vocês, né? E aqui a Érica não vai deixar eu mentir sozinho, né? Que eu hoje precisei ligar para ela, que eu estava assim super nervoso. Falei, Érica, eu vou falar com as pessoas lá, professor Mariano, professor Cláudio, eu não quero fazer feio, eu vou ser o peso na balança que vai puxar a coisa para baixo e tal. Foi mesmo. E liguei para você me tranquilizar, né? Então, assim, eu quero agradecer muito a você, Érica, pelo convite, tá? Senti muito prestigiado, muito lisonjeado, sobretudo na advocacia local, na advocacia colatinense, que nós sabemos que tem grandes medalhões aqui em Colatina, e você me escolheu. Então, assim, eu estou muito lisonjeado mesmo. Obrigado, professor Mariano, professor Cláudio. Eu adorei conhecê-los mesmo que virtualmente. A Érica, eu já tive a oportunidade aqui no escritório mesmo. Aprendi muito e espero que nós possamos fazer isso em outra época, outro tempo, e que nós estejamos ladeados, né, uns pelos outros, e não distantes aqui virtualmente. Obrigado mesmo. Gente, obrigada. O intuito é esse mesmo. Obrigada por vocês terem aceitado de pronto. Aliás, quero falar aqui uma coisa, que todos que eu escolhi, que eu imaginei chamar, todos aceitaram. Não teve nunca eu tive assim, poxa, vou ter que pensar em outro. Não, todos que eu chamei foram prontamente, se colocaram prontamente à disposição. Isso mostra realmente que o evento está sendo muito legal. Obrigada por participarem. Pessoal, vai estar amanhã ou depois da manhã disponível no YouTube, Érica Neves. Tudo que eu discuto aqui, converso e tal, a gente conversa lá no Telegram também, Advocacia em Foco. Vou só ler aqui, ó, Flávia Brandão, desde ontem abrindo o link para ver vocês, só agora. Só Flávia. Parabéns aos palestrantes, Alexandre Barros. Parabéns ao palestrante, excelente visão da integração da praxis e da ontologia. Raquel, sempre aprendizado, somos eternos alunos. Muito bom, parabéns pelo painel, Eric, e aos doutores e doutora. Meus parabéns também pela clareza com que trouxeram os temas. Palmas, exatamente, Érico. Acho que foi na hora que eu falei da rede social. Obrigada, doutora Mariane. Belíssima fala, está sendo muito gratificante. Tarano um pouquinho pior. Acho que foi na sua fala de Colatina. E Tarano é um pouquinho pior. Tá bom, muito bom, professor. Parabéns a todos. Andressa Margoto. Belíssimo painel e tal. Lídia, também entrei tarde, como sempre, tomando uma surra aqui, que ela teve dificuldade, ela foi palestrante semana passada e teve dificuldade com a internet dela. Parabéns pelos painéis. Raquel, exatamente, que foi na rede social. Galera, mais um dia de maratona, mais um dia de evento, de trazer um pouco mais de conhecimento, dicas para a Jovem Advocacia, o que eu amo fazer. Então, e eu vi essa pandemia como uma grande oportunidade da Jovem Advocacia absorver conhecimento sem sair de casa, sem ter dificuldade nenhuma, tá dentro da sua casa. Então, se não absorver conhecimento é porque não quer, né? Tem webinar para todo mundo. Eu mesmo, de vez em quando, eu cliquei errado, todo dentro do webinar. É verdade. Você tropeça e você cai dentro do webinar. Então, não tem desculpa. Eu espero que todos tenham gostado. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Cláudio, Mariane e Rodrigo. Obrigada a todos os presentes. Até a próxima. Beijão. Tchau.